Olá, meus caros estudantes, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as funções exponenciais, tá legal? Lembrando que no nosso estudo de funções, a gente já estudou a função do primeiro grau, ax mais b, a função do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, e agora nós vamos estudar um outro tipo de função que descreve outro tipo de fenômenos, tá legal? Que são as funções exponenciais, tá bem? Primeira coisa de tudo, como sempre, né? Vamos analisar a palavra. O que significa exponencial? Bom, se vocês se lembram bem, quando eu tenho uma coisa do tipo, vamos escrever aqui, 7 elevado a 4, né? Este 4 aqui de cima, vamos escrever com uma outra cor, este 4 aqui de cima, ele é chamado de expoente, certo? Então, a palavra exponencial vem de expoente, ou seja, é uma função onde o expoente, aparentemente, pelo menos pela descrição do nome, tem uma função relevante, tá legal? Nós também chamávamos essa situação de 7 elevado a 4 de potência, né? Isso aqui é uma potência de 7. Então, nós temos o fenômeno da potenciação, que é um número elevado a outro número, certo? E a função exponencial, ela também tem a ver com a potenciação, legal? Mas ela é chamada de exponencial porque o x, que é a nossa variável, está ligado ao expoente, tá legal? E não, por isso não chamam de função potencial, mas função exponencial. Então, vamos começar aqui com uma situação muito simples, uma situação que é de conhecimento de todo mundo, que então nós vamos analisar os ancestrais de uma família. Pode ser, por exemplo, a minha família ou a sua família, tá bem? Só uma situação motivadora inicial. Então, olha só, na geração inicial, eu tenho eu, bem? Então, eu tenho uma pessoa, que é apenas eu. A geração, vou colocar de geração 0. Depois eu tenho, na geração 1, eu tenho os meus pais. Então eu tenho duas pessoas, o meu pai e a minha mãe. Na segunda geração, perdão, eu tenho os pais dos meus pais, que são os meus avós. E eu tenho no total 4 pessoas. Tá legal? Na terceira geração, que são os meus bisavós, cada um dos meus avós tem um pai e uma mãe. Portanto, eu vou ter 4 vezes 2, 8 pessoas no total. E a gente pode continuar isso indefinidamente, na quarta geração, na quinta geração. Na quarta geração, cada um dos meus bisavós vai ter 2 pais. Portanto, eu tenho no total 16 tataravós. Então, começa comigo, eu tenho 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós e assim por diante. Se eu quisesse seguir esse processo indefinidamente, eu ia chegar aqui numa geração N e eu teria um determinado valor, que é esse valor que a gente quer investigar. Tá legal? Vamos analisar o padrão de comportamento desses números para a gente entender melhor o que está acontecendo. Então, na geração 0, eu tenho uma pessoa que sou eu. Eu posso entender este número como sendo 2 elevado a 0. Legal? E por que eu estou pensando no 2? Porque a cada vez que eu passo para uma geração seguinte, cada um deles tem um pai e uma mãe, portanto, tem alguma relação com o número 2. Depois, na primeira geração, eu tenho o número 2 que eu posso escrever como 2 elevado a 1. Depois, eu dobro o 2 elevado a 1 quando eu vou para a geração número 2. 2 vezes 2 elevado a 1 é 2 elevado a 2. Na terceira geração, eu dobro o número de pais que os meus avós têm é o dobro do número de avós que eu tenho. Então, eu tenho 2 vezes 2 ao quadrado, que é 2 ao cubo. E, por último, quando eu tenho 16 tataravós, eu estou dobrando o número de bisavós que eu tenho, porque cada um deles tem um pai e uma mãe, e eu posso escrever 16 como 2 elevado a 4. Tá legal? Bom, a gente está analisando que existe uma relação entre o número da geração e o número de ancestrais que eu tenho nessa geração. Portanto, quando eu entrar na geração N, o que eu vou ter aqui é 2 elevado a N. Então, eu posso determinar com razoável tranquilidade quantos ancestrais tinham em determinada geração, utilizando essa formuleta. Tá legal? Muito bem.
Por que isso é interessante? Porque agora nós temos uma variável, que é o n, e ela está localizada no expoente. Diferente da função do primeiro e do segundo grau, onde eu tinha um ax mais b no caso do primeiro grau, ou ax ao quadrado mais bx mais c no caso do segundo grau, os expoentes que a gente trabalhava nessas duas funções, eles eram ou 1 ou 2. 1 no caso da função do primeiro grau, 2 no caso da função do segundo grau. Ou seja, eram valores fixos. Para aquela função, ou era 1 ou era 2. Agora, o expoente é que está variando. Legal? O expoente é aquilo que, dada a geração, me fornece um resultado esperado, que é o número de ancestrais que eu tenho nessa geração. Tá bem? Esse tipo de função é uma função que se move, se altera com um comportamento que a gente diz exponencial. Tá legal? Muito bem.